Olá! Como vocês estão? Vou esperar o pessoal entrar aqui. Oi, Suzana. Ledemarque. Luísa Pereira Rocha. Now United. Underline on, underline crack. Márcio 9K. A Malu. Fábio Neves. Olá. Clara. Geisa, bom, vamos dar início a essa live agora que vocês estão aqui. Eu espero que estejam todos bem, todos saudáveis, todos em casa, sem sintomas. Vamos dar uma distraída. Uma das minhas formas de distração é a leitura. E a gente tá... ainda bem que a gente tem nosso clube do livro, que a gente consegue ler e dar uma distraída nesse momento tão difícil. Vocês estão podendo ficar em casa? Como é que tá aí a vida de vocês? Como é que tá a quarentena de vocês? Me contem. Estão seguros em casa? Estão tendo que sair pra rua pra trabalhar? Eu espero que estejam em casa. Porque a situação pede, sim, quarentena. Por mais que as pessoas falem que a quarentena tem que ser vertical, isolando só os mais idosos, a gente já viu mundialmente que isso dá errado. A quarentena tem que ser horizontal. E as pessoas que trabalham na linha de frente, infelizmente, vão ter que continuar trabalhando ou não, depende do empregador. E tomara que esse empregador põe a mão na consciência e perceba que essa pessoa também precisa ficar em casa. A Elza Venturini falou, tô tendo que trabalhar, você está se prevenindo? Caroline Fernandes, estou em casa. Oi, Nath, meu amor, como você está? Como é que tá tudo na Irlanda? Natália, minha prima, mora na Irlanda. Nath sai pra trabalhar, mas me cuidando ao máximo, que bom. Elígia, é isso, quem tem que trabalhar na rua tem que tomar as medidas necessárias para proteção e para proteção da sua família também, né? Lavar bastante as mãos, se você puder ter acesso ao álcool em gel, isso é importante. Uma dica também preciosa é deixar o sapato que você andou na rua, na porta de casa, não entrar com esse sapato dentro de casa, porque isso parece que diminui o risco de contaminação. E as roupas também, né? É importante chegar e, por exemplo, pelo que eu tenho amigas médicas e pelo que elas me falaram, se você precisa trabalhar, até elas mesmas que precisam, porque elas estão na linha de frente da área profissionais da saúde, chegar em casa, tirar a roupa se possível, já deixar, sei lá onde, no tanque, na máquina, em algum lugar, e entrar pelado, mentira. Mas não ter contato com ninguém com aquela roupa que você tava na rua. Isso é muito importante. Natália falou, mas a gente já tem 2 semanas, vocês estão aí em quarentena. Luvi, que fica em casa, gente. Lúbia, oi Lúbia, tudo bom? Um beijo pra Santa Branca, um beijo pra Jacareí. Lohana me responde. A Edna Maria, como você está? E uma coisa importante também, eu tenho visto muita gente recebendo muitas informações falsas no WhatsApp. Gente, não caiam nesse conto em nenhum momento, mas principalmente agora. A gente está lidando com uma coisa importantíssima. É risco de vida mesmo. A gente não dá pra gente colocar na mão a nossa segurança de uma pessoa que inventa notícias. Até tava vendo no Fantástico vários áudios que a gente recebe também. Ah, tá tudo bem, pode sair. Ou tem 1000 casos de pessoas internadas aqui no hospital que eu trabalho. Então, é muito complicado a gente não ter certeza do tipo de informação que a gente tá consumindo. Por isso que é tão importante a gente buscar veículos. Thaisa, olá. Adeilton, tudo bom? mi_s.f. O Fábio correu bastante com o Tiririca hoje, não corri, porque ainda não estou com essa disposição. Eu falei que eu ia fazer uma atividade física, vou me alongar, pelo menos. A Patrícia Maia fala, eu estou na Suíça, já estou em casa há 2 semanas, sou portuguesa. O que está acontecendo é muito triste. Beijo pra você, Patrícia, boa sorte aí.
Oi, Bru, tudo bom? Eu tô me cuidando sim. Tô aqui em casa, em quarentena, sem sair de casa mesmo. É, E tentando manter a sanidade mental aqui, tentando me ocupar. Eu falei com a Karen Slaughter, que é a autora do último livro que a gente leu, que é A Boa Filha. E ela foi muito incrível, a gente fez um jogo, enfim, que ela tá fazendo com bastante gente, que ela quer aprender outros idiomas, então ela ela fez esse joguinho comigo em inglês, foi bem legal. Ela mora em Atlanta, ela falou que lá ainda não tá esse caos na cidade, que eles têm um sistema de saúde que não é público como o nosso, inclusive ela elogiou o SUS. Eu expliquei para ela, de fato, o nosso sistema de saúde público é universal, não é pago, mas é muito pobre, infelizmente, né? Muito carente de medicamento, carente de aparelho, carente de leito. Então a gente tem essa enorme boa sorte de ter um sistema de saúde público que pode fornecer esse tipo de atendimento gratuito, só que infelizmente não contempla todo mundo, porque a gente sabe que também a situação do SUS é bem caótica. Matheus, olá, Maicon. Só reforçando aqui, a gente tem esse clube do livro, que já completou 1 ano, inclusive a gente celebrou antes disso tudo acontecer, em fevereiro, 1 ano de clube de leitura. E a gente, toda sexta-feira, para os inscritos do projeto, inclusive se você ainda não é inscrito, entra lá na minha bio e se inscreva. Toda sexta-feira a gente manda algum tipo de surpresa para os inscritos do projeto relacionados à leitura. E na última sexta-feira do prazo da leitura, a gente faz uma grande live num grupo direcionado para os inscritos lá no Facebook, para a gente conversar sobre o romance, e a partir do romance a gente desdobra em milhões de assuntos, e é sempre muito interessante, é sempre uma live muito gostosa de fazer, de acompanhar e de conversar com vocês. E hoje a nossa ideia é fazer essa live com a Dani Assis, que é a autora do livro que estamos lendo esse mês, que é As Cores do Coração. Ela é a nossa autora nacional. E vai ser bem legal, vai ser bem interessante. A gente selecionou algumas perguntas também dos inscritos do projeto pra gente fazer pra Dani. Eu espero que vocês curtam. E uma coisa que eu tava parando pra pensar também, eu fiz uma live com a Glamour anteontem, com a Paula, que ela é jornalista cultural. E ela tava me falando que ela também tem um clube do livro direcionado especificamente pra literatura feminina, assim, pra autoras mulheres. Elas priorizam autoras mulheres. E eu tava parando pra pensar, a gente leu um único livro de um autor homem no nosso 1 ano de projeto, só o livro do Harlan Coben, porque todos os nossos livros foram de autoras mulheres. Isso é muito legal, porque não foi uma coisa premeditada, a gente não pensou nisso, e foi acontecendo. E para quem não é inscrito no projeto, a gente sempre faz assim. No começo do mês, ou quando a gente vira ao momento o prazo da leitura, eu coloco 3 títulos no Twitter. Existe uma votação, vocês escolhem, eu coloco com as sinopses dos livros, e vocês elegem qual livro que vocês querem ler no mês. Então é uma coisa bem democrática. Nesse tempo assim, é realmente muito importante. Será que ela tá me chamando aqui? Ou ela ainda não entrou? Ela tá no Alequim, né? Deixa eu ver se ela já tá me chamando aqui, a Dani. Ainda não. O título do mês é muito bom. Ele se chama As Cores do Coração. É um livro que conta a história de uma pessoa que recebe um transplante de órgãos, especificamente coração. E a partir desse pontapé inicial, que é esse transplante, ele começa a sentir modificações, como se aquele coração novo que ele recebeu alterasse alguma coisa nos gostos pessoais, nos pensamentos, nos sonhos dele. Vocês conhecem alguém que tenha feito algum tipo de transplante de órgãos? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já comunicaram à família de vocês que vocês querem doar órgãos? Porque isso é muito importante. Lendo esse livro, então, a gente percebe como uma única pessoa pode salvar a vida de várias outras. Não é só de uma única pessoa que ela pode salvar a vida.
Então, falar sobre isso é um assunto meio tabu, porque a gente não gosta muito de falar sobre morte, né? É sempre um assunto muito delicado. Mas falar sobre isso, principalmente comunicar às pessoas, seus familiares, quem estiver do seu lado, que você quer que isso aconteça com os seus órgãos, isso é muito, muito fundamental. Renato, meu amor, eu quero doar todos os meus órgãos. É isso aí, cara. A gente tem que doar o que for possível ser doado. Como eu disse, é um assunto que a gente não gosta muito, né, de falar sobre. Inclusive, eu tô lendo um livro paralelo que é A Morte, o Dia que Vale a Pena Ser Vivido, que é muito interessante. É de uma médica que faz cuidados paliativos. Então, ela cuida, medicina paliativa, ela cuida de pacientes terminais. Então, ela cuida de pacientes que estão já na fase dessa transição, da vida para a morte. E ela fala que correr da morte. Agora sim. Amor, você pode baixar só um pouquinho o volume que tá travando ali? Eu vou ter que fazer aqui. Obrigada. Oi, gente, desculpa, tava travando ali. O sinal, eu acho que era o Wi-Fi. Acho que a Dani já tá me chamando, inclusive. Vou fazer aqui que a conexão é melhor. Cadê a Dani? Aqui, achei. Dani tá falando que você não tá conseguindo participar. Vou te adicionar aqui de novo. Harlequin Book Brasil não está conseguindo participar. Que estranho. Agora vai, eu tenho fé. A Adelina Bento tá falando. Agora sim, Dani. Tudo bom? Tudo e você, Sofia? Tudo bem, caiu meu Wi-Fi lá no meu escritório. Eu vim aqui pra sala. Então era isso. Eu tava tentando mandar e não tava indo. É a conexão. Eu não sei se agora tem muita gente na rede, eu não sei o que tá acontecendo. O meu amigo que tá na Espanha, ele falou que a internet começou já a dar uma falhada lá. Eu nem posso imaginar esse cenário. A gente já tá em casa, trancafiado, sem internet, vai ser uma coisa que não Não, vai mas acontecer, né? imagina. Mas eu acho que é muita gente fazendo live, muita gente usando a internet ao mesmo tempo. E esse horário específico também, tem muita gente usando. Muita gente usando, porque infelizmente tem gente ainda que precisa trabalhar na rua, né? E aí é horário que as pessoas estão em casa, enfim, horário de É. pico. Dani, um prazer ter você aqui com a O gente prazer é hoje. meu. Vou até mostrar o livro, As Cores do Coração, que a gente está lendo, da Dani. Eu ainda não terminei, então, por favor, não me dê todos os spoilers do mundo. E a galera ainda não terminou. Lembrando que a nossa live final vai ser dia 2 de abril, galera. Vocês que estão inscritos no projeto. E também quem não está inscrito ainda, é legal participar. Porque, Dani, a gente sempre pega o tema do livro, mas a gente expande, assim, para tudo. Antes de você entrar, ou não sei se você estava vendo, eu estava falando sobre morte, a gente já começa a viajar e a gente toma como ponto de partida o livro, mas a gente dá uma viajada na live, é sempre muito gostoso. Mas assim, que é bom, né? O assunto Assim, rende bastante. não, e o livro dá asas para a imaginação, né? A literatura em si, a gente viaja, a gente conhece É outras a melhor culturas. maneira de viajar. Para mim, é a melhor maneira de viajar. É muito bom. Dani, a gente separou algumas perguntas. Está preparada? Estou, acho que estou. Tá, eu vou começar com a pergunta da Priscila Cruz, que é a seguinte: quantos livros você tem publicado e como foi que você começou a escrever? Então, publicado por uma grande editora, esse é o primeiro, Legal. pela Harper, pelo selo da Harlequin. Eu tenho outros livros, eu tenho mais 4 livros publicados pela Amazon, que são autopublicações. E eu comecei a escrever tem muitos anos, mas acho que como a maioria das escritoras antigas, digamos assim, sempre nos cadernos, os caderninhos escondidos, nas gavetas, mas nunca pensei em expor o que eu escrevia. Não tem muitos anos que eu resolvi. Na verdade, eu resolvi quando eu encontrei uma plataforma na internet que chama Wattpad. E aí eu encontrei por acaso essa plataforma, porque eu nunca fui de ler digital. E quando eu começava a ouvir o pessoal, né? Então eu sempre li muito só físico, muito indo em biblioteca. Então, quando eu vi essa plataforma e eu via que as pessoas escreviam lá para outros lerem,
Eu Uhum. falei, acho que eu vou pegar um dos meus cadernos, vou começar ali, vou colocar ali. E aí comecei a escrever lá. E aí um dia tinha 10 leituras, no outro dia tinha 100 leituras, passou uma semana tinha 1000 leituras, e aí quando eu vi já tinha 300 mil leituras. E aí eu falei assim, não, acho que as pessoas gostam. Ah, com Acho que eu não certeza. preciso, acho que eu não preciso mais ter tanto medo de expor o que eu escrevo. Que E aí eu legal. fui perdendo medo de expor o que eu escrevia, e foi um passo depois do outro, até que eu comecei a publicar na Amazon, e aí a base de leitores vai aumentando, até que passou mais uns 2, 3 anos, chegar em As Cores do Coração, que é o meu livro publicado pela Harper. Sensacional. E eu estava pensando aqui, emendando, que assim como a minha profissão, a sua, também é uma profissão bem assim incerta, né? A gente trabalha com cultura, com arte, então não é tanto preto no branco, né? Não, não A é. gente tem as nossas incertezas e tal. Quando foi que você falou, não, eu vou me dedicar só a isso? Você tinha alguma outra função antes? Ou você falou, não, é isso, eu decidi. Porque eu, por exemplo, eu nem imaginava que eu viraria atriz. Foi meio que ao contrário do que você acabou de me falar, mas eu tinha outros planos, planos acadêmicos. Meu pai é médico, eu pensava em fazer medicina, hoje eu já vejo que não tem nada a ver comigo. Mas foi meio que um susto largar, talvez, esse futuro mais acadêmico pro mundo da atuação. Da Você arte. teve que fazer essa opção do tipo, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou começar Foi, só a escrever? foi tudo muito natural, assim. Foi um processo muito natural, porque eu já fiz tanta coisa nessa vida, e pela Tanto. minha idade também, eu já fiz tanta coisa, eu já trabalhei com tanta coisa. Mas assim, a escrita sempre esteve em mim, sempre. Ah, O primeiro livro que eu escrevi, eu tinha 9 anos, que ganhou o prêmio literário do colégio. Eu lembro da minha mãe lá receber o prêmio com a professora, orgulhosa. toda orgulhosa. Claro. Mas aí o tempo, a vida foi caminhando. Eu fui mãe muito jovem também, então assim tudo meio que se apagou assim. Sempre gostei muito de ler, a leitura sempre continuou, mas a escrita não, a escrita adormeceu. Eu Sim. só escrevia nos meus caderninhos, tal, mas assim, nunca na minha vida eu pensei que um dia eu viveria disso ou que eu me tornaria escritora. Nunca, mas sabe que é nunca, 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 Você nunca. gostava, Mas mas não via como uma profissão. não via, não me enxergava assim. Aham. E os anos foram passando, meu filho foi crescendo, a vida foi acalmando. E quando a vida acalmou, quando já estava tudo mais estabilizado, e aí eu vi que eu realmente poderia agora pensar de viver só disso, porque realmente é muito instável, não tem como você saber como é que vai ser daqui um ano, por exemplo, daqui 2 anos, não tem como fazer esse planejamento a longo prazo. A gente planeja, óbvio, mas a gente não tem aquela certeza absoluta se Não. realmente vai continuar em alta, se vai cair, não tem como saber. Ah, Mas eu nunca parei assim, nunca tinha pensado durante a vida. Eu tenho 40, vou fazer 41 anos. Faz cinco, maravilhoso. É. faz 5 que eu parei e falei assim, não, agora eu vou me dedicar só, nem 5, acho que 4 anos. Ah, é Eu falei, não, agora recente, eu vou me relativamente dedicar só. recente, né? Não entendi. É relativamente recente até, né? Sim, é recente. Apesar de ter acompanhado você pela sua vida toda, é recente essa É escolha. recente. É recente, porque ir no Brasil é muito difícil. É. É muito A gente difícil. A tem uma quantidade de. cultura ainda distante da literatura, né? A gente tem um Muito. contato com a literatura meio que obrigado na escola e muitas pessoas acabam ficando com preguiça de ler, tem uma experiência que não é muito positiva, valendo nota, sendo uma coisa mais uma obrigação, né? Pega E ranço é a palavra. é o ranço, é o famoso ranço. Que as pessoas pegam dos livros, de fato, porque lembra a vida da escola, nota baixa, professor insistindo, prazos. A leitura obrigatória, né? A leitura obrigatória é muito difícil. E assim, você pega adolescentes de 13, 14 anos, e aí coloca para eles lerem os cânones, aí é muito É difícil, é difícil, muito até pra gente, difícil. tem muita coisa que a gente tem que ler, reler.
dar um tempo, pegar outro livro e voltar, porque É, realmente, para uma pessoa nova. exatamente. Então acaba afastando. Então, assim, para a gente que quer assumir a escrita, acaba ficando difícil. Principalmente para o autor nacional, porque assim, tem um estigma de que a literatura nacional é chata, não é tão envolvente como a literatura de fora, como os livros de fora. Tem isso? Porque as pessoas acabam carregando a experiência escolar para o resto da vida, entendeu? A Então, memória, para né? gente fica aquela memória, não é nacional? Ah, não, será que é igual os que eu lia na escola? Então, aos poucos é que o pessoal, os leitores estão abrindo a sua estante para receber os livros nacionais e para ver que a gente também consegue escrever livros envolventes, Sim, que já tem na literatura nacional, tem thrillers, tem policial, tem super, romance, tem super. terror, tem tudo. Então, o que o leitor quiser ler, ele também vai encontrar na literatura nacional. Sem dúvida. E você acha que existe alguma dificuldade em ser mulher nesse universo? Porque a gente tem, ao longo da história, sempre o conhecimento, né? Estou falando de séculos atrás, teve na mão dos homens, né? Então a gente meio que entrou nesse lugar da escrita, da cultura um pouquinho mais tarde. A gente está atrasado, né? Hoje a gente está tentando nivelar isso, mas não é tão justa esse ponto de partida, não é tão justo esse ponto de partida. Você sente algum empecilho, alguma dificuldade, algum tipo de preconceito? Ainda não é tão justo, ainda não é. Apesar Sim, de ter escritoras maravilhosas já de 1800, Jane Austen, por exemplo, até as sim, autoras sim, brasileiras, que sim. mesmo assim ainda é difícil. Mas está mudando muito, e eu acho que mudou muito. Primeiro porque no Brasil, a maior parte dos leitores é feminino. Aham. E mesmo assim, elas não tinham acesso aos livros escritos por mulheres. Até um tempo atrás, não Sim, tinha. não tinha. Todo o comando editorial estava nas mãos dos homens. Então, assim, Sim. era algo E natural. A Harper tem essa característica muito bacana, né? As mulheres estão em cargos de liderança da Harper, isso é muito legal. Exatamente. É muito. Eu até coloquei um agradecimento no meu livro, exatamente falando disso, assim, porque Sim, As Cores do Coração é um livro que vem todo editado, escrito, editado por mulheres. Então, assim, sim. desde de cima até todos, a maioria é mulher. Então, assim, e isso ajuda muito, isso facilita muito o acesso. A gente começa, o mercado começa a enxergar a mulher também. Eu estava escutando você falando antes, e você estava falando que a maioria dos livros que vocês Aham. leram são de mulheres. Então, está mudando muito, muito. A mulher está tendo mais acesso, a mulher escritora está tendo mais acesso ao público. As próprias mulheres que eram acostumadas a ler livros escritos por homem, hoje Sim. recebem com muita naturalidade os livros escritos por mulheres. Então está ficando muito legal mesmo. Eu acho que com os anos isso vai abrir muito mais ainda. Então vai chegar uma Tomara. hora que a livraria vai estar equiparado, homens e mulheres, vai estar Tomara. totalmente equiparado. Tomara. 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 Dani, a próxima pergunta é da Júlia Santos. Você já conheceu alguém que fez um transplante e mudou os gostos? Primeiro, você já conheceu alguém que fez um transplante, algum transplantado? Oi, Júlia. Já eu tive uma tia e um tio que fizeram Caramba, que legal. transplante. Infelizmente, eles não estão mais aqui, mas não foi por conta do transplante. O transplante deu muito certo. Eles viveram por muitos outros anos e muito bem. Que bom. Foi incrível. Agora, a pergunta dos gostos, eu sempre recebo essa pergunta, porque as pessoas ficam muito curiosas se isso realmente acontece. Há estudos que dizem que sim, mas há estudos que dizem que sim. Tem uma mulher que chama Claire Silva, eu acho que ela é da Inglaterra, não, ela é dos Estados Unidos, Aham. e Claire Silvia. E ela é uma transplantada, ela fez um transplante de coração e pulmão, e ela começou a sentir tudo que o doador dela sentia.
E aí, de sentir que ela estava diferente, ela começou a investigar, começou a ir atrás, encontrou a família do doador. Então, assim, ela começou a gostar de nuggets, por exemplo, coisa que ela não gostava. Ela Gente, começou a gostar de motos, que ela não gostava. E aí, depois, ela descobriu que o doador dela gostava muito. que Então, e eu li o maluquice. livro dela, e ela escreveu um livro antigo, até acho que é de 1980, 80 e pouco, mais ou menos. E ela conta como que foi, e aí agora, ela, por sentir isso, ela se dedicou a provar que realmente existe. Mas Sim, a medicina ainda não vê isso, é incrédula ainda nesse caso. Então, assim, entendi. tem estudos, realmente tem estudos sobre a medicina celular. Há casos de que as pessoas relatam que sim, que há essa transferência, porque as memórias não estão só nos neurônios, a Uhum. memória celular, principalmente no coração. O coração tem uma carga imensa de células que também podem carregar essas memórias. Então, geralmente acontece esse tipo de coisa mais em transplantados de coração. Decoração, entendi. De coração. Que Então, loucura. é claro que no livro ficou uma coisa mais ficcional, Sim, mais sim, mística, sim. mas É um foi romance. baseado, mas foi baseado nesses estudos que realmente tem muitos casos e eles juram de pé junto que sim, que eles recebem as memórias do Que doador. maluquice, mas muito interessante, hein? Eu não sabia disso. Eu realmente não sabia. Bem, bem diferente, né? A gente não para pensar nisso. É uma coisa bem atípica, né? O assunto em Muito. si é meio que um tabu, né, Dani? Eu tava falando com o pessoal antes. A gente não gosta de pensar sobre a morte. A gente não gosta de pensar o Não. que vão fazer, de repente, com os nossos órgãos após nosso falecimento. Então, assim, eu desde que eu comecei a ler o seu livro, eu tô frisando isso, gente. Vocês já avisaram os parentes de vocês? Porque a gente não acha que vai morrer, né? A gente acha que a gente vai viver para sempre, mas isso tem que ser dito, né? Tem que ser Tem. comunicado para a família. Tem que ser dito. A gente tem medo de verbalizar. Quando a Sim, gente começa a falar em casa, ai, se eu morrer, ai, não fala isso. não, fica Mas quieta. É, fica quieto, para. Mas é algo que realmente vai acontecer. E se a pessoa realmente tem o desejo de doar os órgãos, ela tem que deixar isso claríssimo. A família tem que estar ciente que é o desejo dela. sem dúvida. Porque pode acontecer a qualquer instante, não tem como a gente prever. Eu até Exatamente. falo no final do livro que eu Não sou doadora. conta. Não, é no agradecimento, é no final, Tá. é na nota da Pelo autora. amor. Não estou contando do livro, não Não, é pelo spoiler. amor. Na Ah, nota da autora eu falo, eu até coloquei as informações da Associação Brasileira de Transplantes, a legal. quantidade de pessoas que ainda estão na fila e a quantidade de negativas que existem é muito grande. Sim. Então, porque as pessoas não pensam nisso antes. Se as pessoas pensassem antes, talvez seria mais fácil, porque assim, eu entendo que no momento que você recebe a notícia de um falecimento de alguém que você ama, é muito difícil você tomar essa decisão na hora, assim, de pronto. Mas Sim, se é algo que já foi conversado, que a família já tem ciência, se torna muito mais fácil. sem E dúvida. não é brincadeira, é sério. Uma pessoa consegue salvar 6, 7, 8, 10 outras pessoas. Então, não é brincadeira. No livro, eu abordo o tema, mas de uma forma bem romântica, Uhum. mas na vida real é muito sério, é muito importante. Sem Então, dúvida. se uma história eu conseguir abrir os olhos de pelo menos uma pessoa, Não, pelo menos uma meus pessoa. olhos, sem dúvida nenhuma. Eu já estou, inclusive, falando em lives e deixando registrado que, primeiro, que eu não tenho medo de falar sobre esse assunto, porque para morrer basta estar vivo. Segundo, porque Basta estar vivo. realmente é de coração uma coisa que ó, é necessária. A gente vê muita gente morrendo em fila de transplante porque não tem. E assim Não como tem. você conta no livro, quando o Henrico morre, a Antonella acha um absurdo eles doarem, a família optar pela doação de órgãos, Pela porque doação. é como se estivesse enterrando o namorado dela de uma maneira que ele não Vazio. estivesse completo, vazio, É, né? é. Existe essa, não vou falar ignorância, porque, enfim,
Mas eu acho que existe essa falsa percepção de que a pessoa tem que ser respeitada naquele momento. Pelo contrário, ela vai estar sendo mais respeitada ainda, porque eu tenho certeza que aquela pessoa gostaria de salvar outras vidas, né? Exatamente, muito mais. E tem esse pensamento mesmo. Eu conversei com algumas pessoas que realmente tinham essa percepção de como é que você vai enterrar um ente faltando. Então, Sim. fica aquela sensação de ele tá vazio, não tá completo, eu não posso fazer isso, eu tô desrespeitando. Mas não tá, né? Na verdade, você está salvando outras pessoas. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, que é a da Nicole Oliveira. Quanto tempo durou o processo de criação do livro? Olha, o de escrita durou por volta de 6, 7 meses. Agora, o estalinho inicial para eu começar a escrever foi muito assim. É porque assim, eu tenho na minha cabeça uma lista de temas que eu ainda quero abordar nessa vida. E não são poucos, são muitos temas. Que bom, então, que bom, que bom. Tem temas que eu sempre dou um jeito de falar em todos os livros. O luto, por exemplo, é um tema que eu abordo em praticamente todo livro que eu escrevo. Eu já falei sobre a vulnerabilidade social em outro livro, eu já falei sobre preconceito físico em outro livro, eu já falei sobre o luto mesmo, um livro só dedicado ao luto em outro. Então, assim, eu tenho vários temas. E a da doação de órgãos era um desses temas. Então, assim, o tema eu já tinha, que um dia eu gostaria de escrever algo sobre a doação de órgãos. Mas era uma coisa muito solta. Para eu conseguir juntar aquilo, para saber se realmente funcionaria como um romance, demorou um pouquinho, assim. Eu precisei pesquisar muito, eu precisei construir os personagens na minha mente, e eu escrevi um resumão, assim, geralmente eu escrevo um resumão bem longo, contando o livro inteiro. Então eu escrevo o livro inteiro num resumão. Se aquele resumão funcionar, eu sei que eu vou conseguir escrever o livro depois. Então, no resumão, geralmente eu demoro aí, nesse livro acho que eu demorei mais ou menos um mês, acho, mais ou menos, assim, só focada neles, se eles funcionariam como um casal, se a história da memória celular funcionaria, então, e aí depois que eu tenho esse resumão pronto, aí eu começo no processo de escrita, que demorou mais uns 6, 7 meses, mais ou menos. 6, 7 meses. Parece bastante, mas não é, né? Não, voa. Eu imagino. Voa, passa muito rápido. Tem gente que demora uma vida inteira para escrever um livro, né? Sim, tem livro que a pessoa demora 4, 5 anos. Sim. E tem livro que a pessoa escreve em 3 meses, 2 meses. Então, assim, tem gente que consegue sentar, desligar completamente e digitar loucamente. E vai e consegue. E noites. Desse jeito. Eu já não consigo, porque eu tenho que parar muito, eu paro muito. Tem dias que eu fico de olho fechado para frente da tela, só de olho fechado, pensando neles. E aí eu fico visualizando a cena, eu fico visualizando os personagens, eles andando, eles conversando, eles interagindo. E só depois disso é que eu começo a escrever mesmo. Então, tem livro que demora menos, tem livro que demora mais, e assim vai. Entendi. Que bom que saiu, né? Que saiu. Vamos dar um oi para as pessoas aqui. Tem a Silvana Araújo. Ela falou, isso é muito relativo. De fato, o processo criativo é uma coisa que não é igual para todo mundo, né? Não, cada escritor tem uma mania, tem um jeito, tem um tempo. Sim. Carolina Oliveira mandou um oi. Thaís Cortes. Oi, Carol. E Rasmi Mendes pergunta se os livros estão disponíveis na Amazon. Estão. Todos os outros livros, As Cores do Coração também. Na Amazon. Então, assim, quem não quiser ler o físico, pode ler em e-book. E todos os outros também estão na Amazon. Sem dúvida. Agora vamos para a pergunta da Marina Monteiro. Mas acho que você já respondeu. O livro foi inspirado em alguma história real? Você tem parentes que passaram por essa experiência, né? E você teve esse acesso a essa norte-americana que falou que teve essa memória muscular do coração. Então, foi mais ou menos isso, esse processo do livro?
Foi mais ou menos isso. Uma pessoa mesmo específica, porque às vezes as pessoas, os meus livros acontece muito disso, as pessoas perguntarem se eu me inspirei em alguém específico. Sim. Mas acho que porque os personagens são muito reais, as pessoas acabam achando que eu me baseei em alguém Porque mesmo. é muito visual, né? Você consegue imaginar aquela figura, parece que você está descrevendo alguém de fato que você conhece. Então, e muita gente me fala isso, que tem essa sensação quando lê minhas histórias. Sim. Mas não, uma pessoa mesmo que eu conheço, tipo um amigo, não foi. Não foi baseado nessas pessoas. Foi baseado mesmo nessa história da Claire, baseado nas familiares que eu já tive. Sim, Então, e aí nas memórias, nas minhas mesmo memórias. Então, faz essa juntada e entendi. sai o Vitório e a Antonella. Maravilhoso. Olha, a Krisna tá mandando um beijo pra gente. Beijo, A Cris. Alfaz Literárias mandou: Nossa, a leitura de As Cores do Coração me fez chorar e me emocionar profundamente. Ah, que demais. Você emocionou muita gente, Dani. Não, e as alfas, elas me chamaram chorando mesmo, literalmente chorando, de lágrimas, de tão emocionada que Que ficou com a demais. leitura. Então, eu fico muito, mas muito feliz quando eu alcanço esse objetivo. Quando eu falo assim, Dani, tô chorando. Ótimo, eu alcancei meu Ótimo. objetivo. Chora. Olha, a Sá Freitas está falando Eu Amei o Livro, achei a história linda. Ana Carolina, oi, um beijo. Fabiana Leite. Vamos para a próxima. Próxima e última pergunta para você, Dani. A Suzana Albuquerque, ela pergunta o seguinte: as suas obras retratam muito o poder do amor em curar o luto, que você falou, inclusive, né, sobre ter esse assunto, essa temática em comum nos seus livros. Você já viveu algo parecido? O que te inspira? Né? O luto, o amor já te curou de algum luto? Você aborda esse tema bastante porque isso, você já viveu de alguma forma isso? Então, quando eu comecei a escrever um livro meu que chama Sem Vida, que é o que Ah, aborda bastante o luto, na metade da escrita desse livro, a minha mãe ficou doente, e aí eu parei de escrever e fiquei um tempo com ela no hospital, e aí ela veio a falecer. tá. E depois que ela faleceu, e eu fiquei trancada em casa por um tempo, eu não conseguia interagir, conversar muito com ninguém, não conseguia expor o que eu estava sentindo, eu não conseguia dizer para as pessoas o que eu estava sentindo, que eu não estava bem. Imagino. E, e aí eu acabei escrevendo. Eu peguei o livro e continuei escrevendo. Então, assim, na escrita, e as pessoas perguntavam como é que você consegue escrever? Você não consegue conversar com a gente, você consegue escrever? Porque na escrita eu conseguia dizer exatamente o que eu estava sentindo. Eu até fico meio. Ah, não, imagino. Assim como o Vitório, através da pintura, consegue expressar o que ele está sentindo, né? Exatamente isso. Então, acho que é por isso que eu abordo bastante o tema, porque eu acho que as pessoas têm tanta dificuldade de Muita, falar o que muita. elas sentem. Então, pelo menos na escrita, eu vou falando o que eu sinto, e o que eu sinto não é algo que é só meu, tem muita gente que sente igual ou sente muito pior. Então, que as pessoas. E aí você me perguntou se a cura vem pelo amor, porque eu acredito muito nisso e os livros sempre batem mesmo nessa Sim. tecla da cura pelo amor. E eu acredito muito, porque assim, nesse tempo que eu não estava bem, se eu não tiver. E assim, não é só amor de homem e mulher que eu trato nos livros, é Uhum. a amizade, são os amigos, a família. Então, assim, se a gente não tem essa rede de apoio, de amor mesmo, seja dos familiares, seja dos amigos, seja de um namorado, um noivo, um marido, ou uma mulher, a noiva, sabe? Alguém que te entenda, que te olhe, que Te te acolha, aceite, né? que te acolha, que te proteja, que te ouça. Então, eu acho que é por isso que eu abordo tanto esse tema, que eu bato tanto nessa tecla. Sim. Mesmo quando
o livro é de outro tema, como As Cores do Coração, eu acabo dando um jeitinho de colocar o assunto, porque eu acho que é algo tão latente em mim, então eu tenho essa necessidade de falar, de expressar, e de ajudar alguém, se alguém estiver lendo. Eu já recebi muitas mensagens das pessoas que estão lendo determinado trecho, determinada página, e aquilo cai como uma luva na pessoa, e a pessoa acaba me mandando aquela página, falando assim, Dani, obrigada. Você me ajudou muito, isso é exatamente o que eu estava sentindo aqui, então eu fico muito feliz mesmo. Então, é algo que eu acho que eu vou continuar retratando nos próximos livros. Que bom, mas isso ajuda muita gente. Você falou uma coisa linda também, que é se deixar ser acolhido, né? Porque às vezes a gente tem essa percepção de que a gente não pode ser vulnerável, de que a gente não pode ser frágil, que a gente não pode se expor. É óbvio que sim, a gente tem a nossa identidade, a gente tem que se cuidar, mas em determinados momentos, eu falo disso, eu tenho um podcast também, a gente estava falando especificamente de um luto pós-relacionamento, como se fosse o término no relacionamento. Se deixa ser acolhido pelos amigos, pela família, não tem problema ter um ombro amigo para chorar, né? E muitas vezes a gente acha que tem que lidar com aquilo sozinho, sozinho. As pessoas vão julgar, porque as pessoas vão achar que é vitimismo, ou simplesmente porque você não consegue falar sobre aquele assunto, que é difícil, né? Mas às vezes a gente nem precisa falar sobre o assunto, a gente só precisa que alguém esteja ali, né? Sim, só precisa sentir, só precisa deixar a outra pessoa se aproximar. E assim, a outra pessoa tem que ter a sensibilidade de que não tem que chegar na marra, que sim, é de leve, é devagar. E eu falo muito disso nos livros. É com calma, é devagar, é respeitando o espaço do outro, é respeitando o tempo do outro. E aí tudo cura, toda dor cura. Sim, olha, tem... a Patrícia Cristine fala, é muito bom dividir com alguém, de fato. A Suzana manda essa live, a Adelina Bento, Slene. Ai, Dani, eu tô amando, eu quero ser sua amiga. Você me apoia? Claro que sim! Ai, quando isso tudo passar, que vai passar em breve, eu espero, nós esperamos, né? A gente tem que marcar um encontro presencial. Nossa, eu vou amar, imagina, com os leitores todos. Ai, vai ser demais. Vai ser lindo. Você tá onde, Dani? Eu tô no Grande ABC, em São Paulo. Em São Paulo, como é que tá tudo aí? Todo mundo trancado, assim, não todo mundo trancado. Meu marido, por exemplo, a empresa não parou, ele continua indo trabalhar. Eu já praticamente vivo em quarentena, né? Porque, assim... Eu também vivo muito em casa. Então, para mim, está sendo relativamente fácil. Uhum. A única coisa ruim é que assim, a gente não tem contato com a família, esse contato presencial, então só fala pelo celular. Muita gente está respeitando de ficar em casa, mas, infelizmente, sempre tem aqueles contrários e que acaba não acreditando na letalidade do vírus, acaba não acreditando no poder de transmissão do vírus, que acaba indo para a rua. Mas, no geral, São Paulo está respeitando. Aqui está pior, eu acho que a gente é o estado que mais tem mortes, a grande São Paulo principalmente, então a gente fica assustado. Sem dúvida. E eu tenho a sensação que muitas pessoas não estão tratando com a seriedade que o assunto necessita ser tratado, né? E eu acho que é uma responsabilidade nossa, que temos algum tipo de voz e relevância, assim, com seguidores, que tem pessoas que nos ouvem, falar sobre isso, né? E quem pode, por exemplo, você falou do seu marido ainda está trabalhando na rua, mas a gente que pode ficar em casa, a gente tem esse dever. Fica em casa. Né? A gente tem esse dever pelo seu marido, ou por pessoas que não podem ficar em casa nesse momento. Exatamente, porque assim, quem pode ficar em casa, fique em casa. A instrução é clara, é simples. Não tem que ficar saindo para a rua, não tem. Se precisa ir no supermercado, numa farmácia, vá e volte rapidamente. Faça higienização, sim. Faça higienização, não entra com sapato dentro de casa. Se colocou a mão na maçaneta, limpa a maçaneta, não esquece, gente, não esquece das maçanetas. Capinha de celular também. Capinha de celular. Se puder sair, nem levar o celular ou deixar o celular no bolso, melhor coisa, porque se você colocar a mão numa coisa e pega o celular, pronto. Então,
vírus não é brincadeira, não é uma gripezinha, não é um resfriadinho. Eu tenho uma amiga que o Você tem tio histórico tá de atleta, internado. Dani? Não, Eu também não. não, eu não tenho histórico de Ai, atleta. eu tô Então, ferrada. infelizmente, eu não estou imune. Também não. Não, eu tô me Não protegendo. estamos imunes, é difícil. A gente pode pegar A o gente pode negócio. pegar. O que você estava falando da sua Pode. amiga? Desculpa, te interrompi. Eu tenho uma amiga que o tio está com Covid. Eu tenho uma outra prima que a família inteira está em quarentena, porque teve já uma morte aqui na minha cidade. Então, assim, não é brincadeira. Não é brincadeira. As pessoas têm que ficar em casa. Se a gente fizer uma conta muito simples, eu até fiz um post ontem no Facebook falando sobre isso. Se a gente fizer uma continha muito simples, a gente vai ver que o sistema de saúde não dá conta de atender todo mundo. Não. Se todo mundo está doente ao mesmo tempo, o sistema de saúde não dá conta. Então, assim, as pessoas estão muito preocupadas com a questão econômica, mas, a princípio, aqui em São Paulo foram pedidos 15 dias de quarentena. Se a gente respeitar esses 15 dias, respeitar mesmo, daqui 15 dias, talvez a gente não precise mais, dê para afrouxar. Mas a quarentena aqui em São Paulo, oficial, ó, começou na terça-feira, hoje ainda é sexta. É, muito recente, Então, né? é muito decente. O pessoal tem que respeitar. Quem pode ficar em casa, fica em casa e leva a sério. Não só por nós, mas por quem a gente ama. Todo mundo tem um idoso na família, todo mundo tem alguém acima de 60 anos na família. Então, eu não consigo entender quando as pessoas falam, ai, mas só a taxa de mortalidade é só acima de 60. Mas eu me E aí? preocupo com pessoas acima de 60, gente. Como assim, pais, avós, né? Pais, avós, tios, tias. Como assim, Né? né? Não são pessoas descartáveis, são pessoas extremamente importantes e que merecem ser cuidadas, merecem a nossa atenção. Sem dúvida. Dani, muito obrigada. Eu que agradeço. Esse momento tenebroso que a gente está vivendo, pelo menos está servindo para várias pessoas se aprofundarem ainda mais na leitura, né? A leitura está sendo a válvula de escape para muita gente. E o livro nunca foi tão fundamental, né, Dani? Nossa, é a melhor maneira de viajar. Se a gente não pode sair para a rua agora, a melhor maneira de viajar é abrindo um livro. Você vai conhecer novas pessoas, novos mundos, novas visões de vida. Então, é no livro que a gente tem que se apoiar nesse momento. Gente, essa foi a live com a Dani Assis, sigam ela, As Cores do Coração. A gente vai fazer uma grande live com os inscritos do projeto no dia 2 de abril para debater sobre esse tema. Tá bom, ai, Dani? que lindo. Depois me conta o que o pessoal falar nesse debate. Tá bom, pode deixar, Dani. Obrigada, viu? Obrigada, eu. Um beijo. Ai, deixa eu avisar, para quem quiser ler o livro em e-book, a Harlequin colocou uma promoção, porque nós íamos fazer essa live hoje, então a Harlequin colocou em promoção. O e-book está por R$ 9,90 até amanhã. Ai, então, que bom. Nossa, ótimo. Corre lá e baixa o livro. Que bom, Dani. Um beijão, um beijo, gente. Beijo, Sofia. Obrigada. Obrigada, Dani. Tchau, tchau. Tchau. Gente, muito obrigada por terem feito parte dessa live. Eu amei esse papo com a Dani, para a gente dar aqui uma distraída, né? A gente esquecer um pouco dos problemas que estão acontecendo lá fora. Leiam o livro, leiam As Cores do Coração. Você viu que ela falou que vai estar em promoção por R$ 9,90. É um preço excelente para um livro de tanta qualidade, tão bem feito, tão bem editado. Mas pode ser qualquer título. Leiam, porque a leitura vai ampliar a mente, vai dar essa distraída e vai ser um alento nesse momento que a gente precisa desse cuidado uns com os outros. O amor cura, segundo Dani Assis, e eu acredito plenamente nisso. E eu acredito também que a cultura e a literatura também curam. Protejam-se, lavem as mãos e quem puder ficar em casa, fique em casa. Beijo, gente. Obrigada.